Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui mais uma semana para falarmos sobre um assunto interessante, falando sobre Casa de Caldeiras. Se vocês estiverem me escutando bem, vendo a imagem de uma maneira positiva, né? Ok, que bom que esteja assim. Se não, me informem, por favor, via chat, que a gente vai trabalhando de uma melhor maneira para termos uma boa comunicação. Meu nome é Bruno. Estou aqui em Blumenau, na nossa fábrica, a Bermo, um grupo multinacional alemão, nossa matriz na cidade de Stuckenbrock, e aqui nós ficamos com a nossa fábrica na condição de produção, manutenção, assistência técnica, tudo na cidade de Blumenau, Santa Catarina, além dos nossos engenheiros de especificação que são distribuídos a nível nacional. Nosso tema de hoje é Casa de Caldeiras, né? Normalmente, esta Casa de Caldeiras está presente em distintos segmentos industriais ou não industriais. Não no Brasil, mas em alguns países mais frios, existem casas de caldeiras em edifícios, né? Aqui no Brasil temos em hospitais, em alguns outros segmentos que não sejam tão industriais. Mas vamos lá. Casa de caldeiras é um assunto interessante, é um assunto que é amplo, envolve muita questão de segurança operacional, envolve muita questão de processos, procedimentos, normas. Não conseguiremos falar todos os detalhes em uma hora, mas estamos à disposição para falarmos em, quem sabe, um evento específico para a empresa de vocês. Vocês nos enviam informações, solicitações de dúvidas. Estamos aqui à disposição. Alguns principais controles que nós temos em casa de caldeiras, poderemos falar que é controle de pressão, válvulas de segurança em caldeira, controle de tiragem de emissão em chaminé. Temos também nível de segurança, é muito importante. A caldeira é um vaso de pressão que é regida e tem que ser atendida à nossa norma brasileira NR13. Algumas normas de fabricação de caldeiras, sejam as normas americanas, sejam normas europeias, normas japonesas, são normas que têm que ser atendidas, e o Brasil, a nossa ABNT, ela regulamenta algumas normas também aqui. Controle de nível a um elemento, ou a dois elementos, ou a três elementos, isso para garantir um bom controle, uma boa estabilidade do processo. Descargas de fundo e descargas de superfície. Esses vão ser alguns assuntos, alguns temas que nós vamos falar, dentre outros também importantes que se encontram na casa de caldeira, para que tenhamos, com certeza, um bom controle, uma boa geração de vapor, um bom nível de utilização desta energia tão preciosa e atualmente tão cara. A gente vem acompanhando o custo elevado dos combustíveis, seja combustível de hidrocarbonetos, combustíveis de gás natural, biomassa, os custos estão cada vez mais em alta, e cada vez mais, se nós buscarmos redução de custos, nós vamos ter uma boa geração de vapor, uma melhor margem para o nosso produto lá na frente, porque tudo que a gente consegue diminuir no custo de produção é maior rentabilidade para a empresa que nós trabalhamos. Muito bem. Nessa transparência um pouco ampla, não tão visual, ela está pequenininha, mas é uma transparência bem interessante, mais ou menos como que está aqui atrás de mim. Estou na nossa sala de treinamentos, a gente tem um fluxograma bastante grande sobre alguns processos industriais, dentre eles alguns detalhes de casa de caldeiras que nós vamos estar falando. Aqui na casa de caldeiras nós temos, né, possibilidade de instalar equipamentos como separadores de umidade, para garantir uma melhor qualidade do vapor, uma possível diminuição de um arraste que possível aconteça na saída da caldeira. Temos válvulas redutoras de pressão que podem ser auto-operadas, de ação direta, pilotada. Válvulas de retenção que são colocadas na condição de bombeamento e em outras aplicações também, num desaerador, num tanque de condensado de caldeira também, são muito utilizadas dentro da casa de caldeiras. Na transparência anterior, eu coloquei uma frase que o que não se pode medir não se controla na grande maioria das vezes. Temos aqui medição de vazão, que é um equipamento interessante para se ter controle, seja medição de vazão de vapor, medição de vazão de água, medição de vazão de combustível, para que tenhamos um bom controle na nossa casa de caldeira. Válvulas termostáticas, que também são utilizadas ou para controle de temperatura no tanque de condensado, para água de reposição ou make-up, ou no desaerador. Visores de fluxo,
para fluxos de condensado ou fluxos de água, para termos certeza que estamos tendo uma correta injeção de condensado, ou uma injeção de água, ou um fluido que esteja passando. Detectores de turbidez, pode ser de turbidez, de condutividade, pode ser de análise de pH, para que a gente tenha um bom controle do retorno de condensado voltando para nosso desaerador ou para o nosso tanque de condensado aberto para a atmosfera, porque se eu estou tendo algum risco possível no meu processo de contaminação de algum produto, se colocamos algum equipamento que vai detectar essa contaminação, seja um detector de turbidez, um detector por contaminação, né, de sólidos, né, em suspensão, ou uma contaminação por algum produto químico, a gente tem esse controle para garantir que a água que está voltando, ou este condensado que está voltando para a minha casa de caldeiras, vai ser novamente bem aproveitado na minha caldeira, sem risco de danificar a nossa caldeira. Válvulas de controle, muito utilizadas nas nossas casas de caldeira, podem ser para controle de alimentação de um desaerador, controle de alimentação de água de make-up para o tanque de condensado, ou até mesmo para controle de alimentação proporcional na minha casa de caldeiras. Ou até, quem sabe, colocar na saída da alimentação de vapor para a nossa fábrica, para um controle de partida lenta, um controle de pressão, de estabilidade de processo. Purgadores, bem utilizado também, seja para a drenagem de um coletor manifold distribuidor de vapor na casa de caldeiras, seja para drenar um pré-aquecimento de óleo quando a caldeira é de hidrocarboneto, que tem que fazer um pré-aquecimento de um óleo mais pesado. Válvulas de bloqueio com fole, seja globo, né, para a condição de bloqueio com fole, ela tem uma característica diferente das válvulas de bloqueio globo por gachetas. Este fole ele garante uma maior vida útil, né, porque a gacheta tem uma vida útil mais reduzida em relação ao fole metálico. Condutivímetros, que da mesma forma o detector de turbidez ele pode ser colocado para identificar essa condutividade elétrica da água para falarmos em relação à contaminação desse condensado que esteja voltando, ou até mesmo de uma água de alimentação, uma água de reposição para o tanque da caldeira. Bombas de condensado podem ser elétricas ou podem ser mecânicas, acionadas por fluido motriz, seja vapor motriz, ar comprimido, para, em algum determinado momento, não tenha uma coluna manométrica para vencer somente com a descarga dos purgadores para chegar até a minha casa de caldeiras. A bomba de condensado pode ser utilizada também para retornar este condensado, onde P2, a pressão de descarga, ela é maior do que a P1, a pressão de entrada no purgador, então pode ser utilizado também. Novamente, válvulas de controle aqui em diversas aplicações, como falado. Um equipamento também bem utilizado em casas de caldeiras para aproveitamento de energia são os tanques de revaporação de condensado, ou os famosos tanques flash, onde eu pego o condensado a uma dada pressão e, por uma despressurização, eu gero um vapor flash, e este vapor flash pode ser utilizado, quem sabe, para um desaerador, ou um aquecimento de um outro fluido que seja interessante, ou um pré-aquecimento da água de make-up. Tanque de evaporação também é bastante utilizado. Válvulas de descargas periódicas e válvulas de descarga de fundo, essas duas válvulas aqui que nós temos. Temos a descarga periódica ou descarga de fundo e a descarga contínua. A descarga de fundo, ela, como o próprio nome está falando, descarga de fundo de caldeira, para retirar aquele lodo, aquela sujeira que se decantou na parte inferior da caldeira, para tirar essa sujidade. E a válvula de descarga contínua, normalmente colocada na superfície, na lâmina de água da caldeira, para que nós tenhamos o controle de condutividade, ou os famosos sólidos totais dissolvidos. Esta é uma condição de dupla descarga. Às vezes é um mal necessário jogar essa água quente, essa água com energia fora, mas esse mal necessário de jogar essa água com energia fora é para garantir uma água de boa qualidade para a nossa caldeira. Da mesma forma que nós, seres humanos, temos uma qualidade de água para ingerirmos, a caldeira também tem que ter uma qualidade aceitável para uma boa geração de vapor, evitando formação de espuma, evitando um possível arraste deste condensado ou desta água que esteja dentro da caldeira sem condição de vaporização 100%. Então, é muito importante a qualidade dessa nossa água. Eletrodos de nível, para fazer controles, né, de nível, peça fundamental para a nossa caldeira, e a nossa válvula de segurança, fechando o nosso loop aqui, que é
Um fusível, ela tem que abrir somente em última condição, em alguma falha. A válvula de segurança não é uma válvula de alívio que a gente tenha que ficar abrindo para controlar a pressão interna da caldeira. Não, é uma válvula que ela vai abrir, descarregar essa sobrepressão, fechar em determinado momento e voltar à condição normal. Se a válvula de segurança está abrindo e fechando, algum descontrole pode estar acontecendo na caldeira. Ou uma regulagem de um pré-sostato, ou uma regulagem de um processo que não esteja tão bem ajustado. É muito importante ter esse conceito, que a válvula de segurança é o fusível da nossa caldeira para um eventual falho. Não só válvula de segurança para a caldeira, mas válvula de segurança quando aplicada em vaso de pressão, atendendo a NR13 no Brasil, ela tem que ser um dispositivo de sempre estar fechado e abrir em emergência. Lógico, falando de válvula de segurança, existem os procedimentos que são de aberturas periódicas para garantir que a válvula vai funcionar sempre quando se necessário. Ok? Fechando esse loop, é só um briefing do que a gente tem de possibilidades de utilização para melhores controles em caso de caldeiras. Nessa foto, né, dessa transparência, coloquei 4 tipos de caldeiras bem distintas. Do lado esquerdo superior, uma flama tubular, que ela é, falando o próprio nome, é fogo nos tubos. Ela é uma caldeira bem usual, um modelo de caldeira bem usual, que podem ter queimadores, né, a gás, a hidrocarbonetos, né, a biomassa. Tem distintas formas de fazer a geração de vapor em uma caldeira flama tubular ou fogo tubular. Do lado direito, temos um gerador instantâneo de vapor também, bastante utilizado. Pode ser a gás, pode ser elétrico, distintos fabricantes. Mais embaixo, uma caldeira bastante grande, né? Esta caldeira especificamente uma caldeira aquatubular, ou em alguns casos uma caldeira mista, que tem a parte aquatubular e a parte flamo-tubular, para gerações de normalmente altas pressões, altas vazões. São edifícios, né? É um edifício com vários andares, quem sabe 10, 11 andares de níveis de caldeiras de bastante capacidade de pressão e de vazão de vapor. E alguns geradorzinhos de vapor elétricos a gás, que podem ser utilizados também como vapor instantâneo. Então, quando se fala de caldeiras, existe uma gama muito grande de oportunidades e de preocupações e de condições de segurança e boas práticas para falarmos. Neste diagrama, nesse fluxograma, temos uma caldeira falando que está sendo gerado vapor. Esse vapor inicialmente gera-se saturado, depois esse vapor saturado ele passa por um superaquecedor. Este vapor é transformado de vapor saturado em vapor superaquecido. O próprio nome está falando, ele está acima da temperatura da saturação do vapor. Para cada pressão, temos uma equivalência de temperatura para vapor saturado. Por exemplo, a 0 bar de pressão atmosférica, 0 kg-força por centímetro quadrado, vamos ter a ebulição dessa água ao nível do mar em 100 graus Celsius, é onde eu estou gerando vapor. Por exemplo, uma caldeira a 10 kg-força por centímetro quadrado gerará um vapor a 183,2 graus Celsius, porque na curva de mudança de fase de água para vapor, a temperatura se mantém constante. Então, para uma dada pressão de vapor, temos uma dada temperatura de vapor saturado. Mas o vapor superaquecido nos possibilita, quando eu continuo gerando aquecimento ou gerando energia para aquecer este vapor, que ele se caracteriza nesta condição quase que como um gás, ele não é gasoso, oriundo, ele é gerado de uma água, molécula de água líquida, e aí, eu passando dessa fase de vapor saturado, eu superaqueço esse vapor e viro um vapor superaquecido, que eu posso ter X graus de superaquecimento. Por exemplo, a 10 bar de pressão, eu posso ter, além de 183 graus, que é de vapor saturado, 190, 200, 210, dependendo do grau de superaquecimento. E estes vapores superaquecidos são muito utilizados em turbinas para geração de energia elétrica. Eu pego uma energia mecânica e transformo em energia elétrica com um vapor superaquecido. Por que o vapor superaquecido? Porque o vapor superaquecido ele está isento de umidade, ele está 100% seco. Tanto é que o vapor saturado ele tem uma característica de nós enxergarmos ele. Uma regrinha prática. Quanto mais esbranquiçado, mais a coloração branca de um vapor nós tivermos, mais presença de umidade eles têm. Enquanto o vapor sobe da característica de coloração branca para uma tonalidade azul, ele já está mais próximo de uma boa qualidade de vapor. Chamamos de título 1, ou seja, quase que 100% isento de água. E acima deste título 1 seria já o vapor superaquecido,
que eu tenho isenção de umidade e ele pode transformar essa energia sem gotículas de água, sem muito risco de danificar as paletas de uma turbina que vai estar trabalhando em alta rotação. Porque imagine só, falando um pouquinho de velocidades de projetos de tubulação. Tubulação de vapor saturado normalmente se dimensiona para uma velocidade de 30 a 35 metros por segundo. Tubulações de vapor superaquecido um pouco mais elevado, poderia ser 50, 60 metros por segundo. Já tubulações de água podem ser trabalhadas com velocidade de 1,5 metro por segundo, 2 metros por segundo, e é uma diferença muito grande. Imagine só uma gotícula de água ou uma massa de água numa tubulação de vapor sendo transportada a 35 metros por segundo. E em caso de um choque como a palheta de uma turbina, de algum anteparo, de alguma válvula, pode ocasionar riscos de golpe de Ariete. Nós vamos estar trabalhando com duas densidades dentro da mesma tubulação, a densidade de água e a densidade de vapor saturado, por exemplo. Então, por isso que o vapor superaquecido é muito importante para a geração de vapor, geração de uma energia elétrica, para evitarmos riscos de golpes de Ariete. Bem, falamos no início nessa condição de o custo do vapor. Cada vez mais é uma preocupação das empresas diminuir os custos, não só de vapor, mas todo e qualquer insumo que vai gerar uma produção. E este vapor, ele é gerado de água, se possível, retornar o máximo de condensado possível é ideal, porque uma vez a água tratada com produtos químicos, eu gerei vapor na caldeira, foi para o meu processo, e esse meu processo retorna em forma de condensado, com energia e com qualidade de água já tratada, o melhor ponto é aproveitar todo esse condensado. Então, temos que ter tratamento químico de água de caldeira, gera custo. Temos energia elétrica, quem sabe, para o bombeamento dessa água, armazenamento e transporte do combustível, custos administrativos, manutenção e depreciação da casa de caldeira, mão de obra dos operadores e água de reposição. Imagine um conceito perfeito, lógico, é muito difícil para o loop de vapor. Toda a água que eu entro na minha caldeira, eu saio com vapor e todo esse vapor retorna de forma condensada e eu tenho um loop quase que sem perdas. Seria um momento ideal. Imagina que eu tenho no meu processo só troca térmica indireta. Eu saio da minha caldeira, vou para um trocador de calor ou vários trocadores de calor, retorno este condensado, volto para o meu desaerador ou tanque de água aberto para a atmosfera. Mais um detalhe, neste tanque de água aberto para a atmosfera, eu vou ter uma pequena ou uma grande evaporação. Quanto menor a evaporação nós tivermos, menos água de reposição nós vamos ter. E o combustível, que ele representa aproximadamente 80% do nosso custo do vapor. Tá? Então, é muito importante. Peguei um exemplo aqui bem genérico, com um custo bem aleatório, para que nós tenhamos ideia mais ou menos de como que se calcula o custo deste vapor. Então, temos de uma maneira simples, uma fórmula bem simples, existem fórmulas mais complexas, mas aqui fala do custo da nossa tonelada de vapor, que é o CT. CT seria o calor total, onde eu estou gerando o meu vapor. Eu peguei aqui, por exemplo, a 8 bar de pressão, o meu calor total seria uns 662 kcal por quilo. Então, meu calor total a 8 bar seria um de 662. Estou considerando que a minha temperatura de água, que seria o CS água, calor sensível da água, seria 80 kcal por quilo. Praticamente para a água líquida, nós temos 1 kcal para cada temperatura. Então, essa é a condição. A minha energia vai ser gerada com o calor total do vapor, menos a energia que eu estou entrando. Então, quanto mais quente eu colocar a minha água dentro da minha caldeira, melhor. Uma regra de dedo que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, para cada 6 graus que nós aumentamos a minha temperatura de alimentação da casa de caldeiras ou da água de alimentação da caldeira, a gente economiza 1% de combustível. E aqui eu estou dividindo pelo PCI, que é o PCI de um óleo combustível, 9.800 aproximadamente, mas pode ser o PCI de uma lenha, PCI de um gás. Estou multiplicando por 1.000 para chegar a este valor em tonelada. Temos aqui o custo do combustível, coloquei um valor aleatório, 1,08, que está em quilo, para termos a mesma unidade de fórmula. E o fator de correção aqui, que é sobre o rendimento da caldeira. Peguei uma caldeira com 85% de eficiência e o fator que eu estou utilizando para esta fórmula é de 1,18. Então, essa equação, calor total menos o calor sensível dividido pelo PCI do combustível,
vezes 1.000 para achar em tonelada, vezes o custo do combustível, vezes o fator de rendimento da caldeira, me gera um custo de R$ 75,68. Esse é um custo. Se meu combustível está mais caro, vai ficar mais caro. Se meu combustível está mais barato, vai estar mais barato. Então, nessa condição, vocês conseguem identificar qual que é o custo do vapor da sua unidade. Tá? Falando um pouquinho da casa de caldeiras, muitas vezes a caldeira tem um tubulão, sai uma tubulação da caldeira, e eu preciso distribuir para a minha fábrica. É aconselhável que se tenha na casa de caldeiras, ou em alguns pontos da fábrica, os famosos barriletes, ou coletores distribuidores de vapor, que vai ter entrada de vapor que está vindo da caldeira, podem ser de 2 caldeiras, 3 caldeiras ou uma caldeira, e os bocais de saída para as utilizações, seja uma linha específica para uma área da fábrica, outra área da fábrica. E outra função deste barrilete é diminuir um pouco a velocidade, porque ele está com um diâmetro grande, equalizar este processo e redução da quantidade de condensado que possivelmente venha arrastado da minha caldeira. Falamos lá naquele loop dos separadores de umidade, que é um equipamento que podem ser por chicanas, por anteparos, por centrifugação de processo, que vão ajudar a retirar a umidade em arraste e a umidade que está vindo na tubulação de vapor. Porque o vapor, a gente sabe que não é um gás, ele foi gerado através de massa de água líquida. E aqui de um dos lados eu tenho uma bota coletora bem dimensionada para o diâmetro deste coletor, para o tamanho deste coletor, e temos uma drenagem com um purgador para fazer a remoção deste condensado. E na parte inferior desta bota coletora ou bolsa de coleta de condensado, temos uma válvula para eventualmente fazer uma limpeza para retirada de oxidação, de sujeira da tubulação. E do lado oposto, é aconselhável que se tenha um eliminador de ar, porque na geração de vapor podem ter gases incondensáveis, pode ser um processo de liga e desliga da caldeira por batelada, e uma vez você tendo a tubulação sem vapor, inicialmente ela está com ar. E às vezes o eliminador de ar neste ponto do barrilete vai ajudar muito a que você não tenha este ar sendo transferido lá para o seu processo. E a gente sabe que o ar ele é um grande isolante térmico. Uma vez eu retirando este ar logo na casa de caldeira, se eu tenho lá na frente um trocador de calor, este ar não irá até o trocador de calor para evitar, né, que tenhamos uma deficiência ou uma perda do rendimento térmico de um equipamento que faz troca térmica com vapor. E aqui temos um manômetro para acompanhar a pressão do barrilete, acompanhar a pressão de geração de vapor. Então, ele é como o nome está falando, ele é um coletor que coleta o vapor e distribui o vapor para as utilizações na fábrica e nos setores de vocês. Pode ser utilizado também válvula de segurança no coletor, em distintos pontos da tubulação, para proteger equipamentos, e na casa de caldeiras, este equipamento ele é obrigatório. A caldeira ela tem que ter a válvula de segurança, que, por norma, é um dos equipamentos obrigatórios para que tenhamos na caldeira. A função da válvula de segurança, como dito rapidamente no início, naquele loop, é proteção do equipamento de vidas, consequentemente. Ela tem que abrir, descarregar a sobrepressão e fechar. Então, essa é a função da válvula de segurança. E, por boas práticas, de tempos em tempos, é recomendável que se faça uma abertura dessa válvula de segurança para garantir que o disco não esteja travado, que a mola esteja íntegra, que ela vai abrir na pressão correta e vai fechar na pressão correta também. É o chamado pop action e blow down, né? A abertura total quando ela escancara e joga todo esse vapor para fora, para proteção do equipamento, e o fechamento, que tem que ser também todo ele conforme norma. Nas duas fotos abaixo, a gente menciona instalações corretas e instalações incorretas. Instalação incorreta porque se em um determinado equipamento eu preciso de 4 válvulas de segurança, estou colocando uma tubulação que não comporta a vazão de toda essa massa de vapor que tem que ser passada, eu vou estar incorrendo em um risco de não ter uma vazão suficiente para descarregar essa sobrepressão. Pode ser que as 4 válvulas da instalação incorreta estejam bem dimensionadas para atender a somatória das vazões das válvulas para o meu produto, para, no caso, a caldeira, mas a minha tubulação pode ficar pequena. O correto seria instalar uma válvula de segurança em cada bocal para garantir a saída.
Existem caldeiras que serão necessárias instalar somente uma válvula de segurança, mas existem outras caldeiras que, de acordo com a capacidade de pressão e vazão, principalmente, se colocam várias válvulas escalonadas para atender a somatória das válvulas de segurança, atender a descarga e a geração de vapor de cada caldeira. Tá? Falamos do separador de umidade, essa é a cara mais ou menos do separador de umidade, de um dos modelos de separador de umidade. Ele tem o conceito de centrifugação de ciclone, ele pega pela velocidade e faz a centrifugação jogando todo o condensado para baixo, mas existem outros modelos também, que são por anteparas e são por chicanas, para fazer o desvio de fluxo, e a perda de carga deste separador de umidade, ela é calculada de acordo com a vazão da tubulação e ela tem que ser, no máximo, considerando alguns projetos, 2 vezes o diâmetro, né, 2 vezes, perdão, o comprimento equivalente da tubulação. Então, para um determinado diâmetro, eu tenho, um separador de umidade de 10 polegadas, ele tem um face a face de 1 metro. Ok. A perda de carga deste separador de umidade, considerando o volume interno que ele tem e a redução da velocidade que ele vai proporcionar para a redução desta quantidade de condensado que está na tubulação de vapor, tem que ser, no máximo, 2 vezes o mesmo comprimento equivalente de uma tubulação reta sem nenhum equipamento. Então, se eu tenho 1 metro de face a face entre o separador de umidade, a perda de carga deste separador de umidade será de, no máximo, 2 metros de comprimento equivalente linear, sem nenhuma interferência de tubulação. Ou seja, é um equipamento que tem que garantir uma baixa perda de carga, porque eu não posso gerar uma perda de carga excessiva na minha tubulação para fazer uma secagem do vapor. Então, o vapor ele vai ser seco, vai ser melhorado o título, vai ser melhorada a qualidade de saída dele, mas sem uma perda de carga na tubulação. Então, é um equipamento interessante, que é muito utilizado na saída de caldeira, para evitar um possível arraste, garantir um vapor de boa qualidade, e também, extrapolando um pouco a casa de caldeiras, ele é muito utilizado para se colocar antes de válvulas de controle e de estações de controle, para garantir um vapor de boa qualidade e não danificar prematuramente uma sede, os internos de uma válvula de controle, antes de uma estação redutora de pressão, antes de um equipamento que precisa ter um vapor de boa qualidade para fazer uma boa troca térmica, porque a gente sabe que o vapor tem dentro dele a parte vapor gasosa e a parte vapor líquida. O líquido tem o calor sensível e ele é bem inferior em energia em relação ao calor latente, que é o calor do vapor gasoso. Então, quanto mais seco o meu vapor estiver, mais aproveitamento da energia eu vou ter e eu posso ter um melhor rendimento do meu equipamento de troca térmica. Falando um pouco por que tratar a água da nossa caldeira. Oxidação é um ponto, né? A parte de sais, cloreto de sódio, por exemplo, é um sal que está presente em alguns tipos ou algumas qualidades de água. Sílica provoca incrustação e espuma. Então, nessa condição de tratar água de caldeira, é importante que se pense em como que está a minha análise físico-química da minha água. E o magnésio e cálcio provoca incrustação dentro dos meus tubos, dentro do meu casco de caldeira. São algumas fotos reais que nós tiramos de alguns processos que fizemos manutenção, onde se encontrou bastante incrustação, onde se encontrou bastante oxidação, e espuma é uma coisa inerente quando a gente consegue enxergar, né? Quando a gente retira uma amostra na superfície da caldeira, a gente consegue enxergar a quantidade de sílica que quando a gente faz uma análise por essa descarga de superfície. Então, alguns pontos para serem pensados: verificar com a empresa que faz o tratamento de água da sua caldeira como que está a questão de sais, a questão de sílica, magnésio, cálcio, são pontos bem importantes para que tenhamos atenção e geremos uma boa qualidade no vapor. Uma boa qualidade de água já é um fator fundamental e muito importante para termos uma boa geração de vapor. Um equipamento muito legal e bastante importante para a minha qualidade de água é o desaerador. Como o nome fala, ele tem que retirar o ar, ou retirar os íons livres de oxigênio contidos na água. Isso se faz de algumas determinadas maneiras. Neste desenho renderizado, tem 3 processos em uma cabeça desaeradora do desaerador. A parte de sprays de água, a parte de uma cascata, que são bandejas que ficam caindo nessa água aí para
perder esses oxigênios, para tirar esse oxigênio dissolvido, e o espelho de água, que também vai fazer uma ajuda. Em alguns equipamentos podem ter os 3, outros equipamentos podem ter 2, outros podem ter 1, mas cada um tem uma função que pode ajudar a melhorar a qualidade deste nosso nível de água que vai ser colocado dentro da caldeira e gerar um bom vapor. E como o próprio nome está falando, ar é um agente oxidante. Ar vai oxidar. As nossas tubulações de caldeira e de vapor são de aço carbono. E essa oxidação pode, ao longo do tempo, prejudicar lá na frente, começar a diminuir a espessura da minha parede da tubulação metálica e, eventualmente, ter que trocar essa tubulação prematuramente por causa de íons livres de oxigênio ou ar dentro da minha tubulação que vai estar sendo mandado para a minha fábrica com vapor gerado. Então, desaerador é um equipamento importante. Dentro dessa condição deste equipamento, mostramos aí que precisa de um vapor entrando na cabeça desaeradora para fazer o vapor, tem entrada de água de make-up, tem que ter válvula de segurança, porque é um vaso de pressão, válvula de alívio de pressão para ter um controle deste processo bem alinhado com o equipamento, bem alinhado com as características de pressão máxima e temperatura máxima de operação, tem as válvulas de alimentação, válvulas de dreno, controle de nível, ou seja, é um equipamento bem interessante para se pensar. Se não tem um desaerador, precisamos fazer algum trabalho para retirada desse oxigênio na minha tubulação. Outra maneira seria tratamento com produtos químicos, por exemplo, com sulfito. É uma opção para fazer. Porque quanto maior a minha temperatura da água de alimentação da caldeira, menor vai ser a quantidade de ppm que eu vou ter de oxigênio dissolvido na minha água de alimentação. Neste gráfico aqui, que a gente coloca distintas pressões, vamos pegar a linha amarela, por exemplo, nós vamos ter, com mais ou menos 104 graus Celsius, uma característica de 0 partes por milhão de oxigênio dissolvido. Se nós pegarmos, por exemplo, a linha azul, que está próximo de 110 graus Celsius, nós vamos ter aqui também 0 partes por milhão aproximadamente de oxigênio dissolvido na minha água. Então, se eu não tenho um desaerador, eu tenho que colocar produto químico para retirada desse oxigênio, sulfito, hidrazina, enfim. Neste exemplo que eu coloquei aqui, para termos ideia mais ou menos de custo, da mesma forma que nós calculamos o custo de vapor, só para termos ideia da viabilidade ou não de um desaerador, temos aí uma caldeira com água de alimentação 85 graus Celsius, um fluxo de 10 toneladas e o meu tanque de condensado tem 4 partes por milhão a 0, né, atmosfera, aberto para a atmosfera. E a gente precisa reduzir de 4 para 0. Coloquei aqui o custo do sulfito, a vazão de sulfito que eu tenho que colocar, o custo da hidrazina, a quantidade de hidrazina que eu tenho que colocar, o custo que isso vai me gerar, uma quantidade de horas de ano de trabalho e um custo em produtos químicos aproximado que eu teria que ter para garantir a minha água com 0 partes por milhão de oxigênio dissolvido. O que é interessante? Fazer a colocação de um desaerador, que eu vou ter um certo custo de manutenção dele, porque eu tenho que injetar vapor nele também. Qual que é o custo do meu vapor? Ou é o custo mais interessante para eu manter a minha água com boa qualidade, fazendo um custo com tratamento químico? É colocar na balança, fazer um projeto, fazer um estudo e ver o que é mais viável. Ok? Bem, outro equipamento muito interessante que se encontra em algumas casas de caldeira, tem as regras para se colocar, vamos falar genericamente, é o chamado economizador, que nada mais é que um radiador ou um trocador de calor colocado na chaminé de escape dos gases da caldeira. Essa chaminé sai com o gás a uma determinada temperatura e é aproveitamento grátis desta energia para pré-aquecer a água de alimentação da minha caldeira. Como eu falei lá atrás, escrevi aqui embaixo uma regra de dedo, para cada 6 graus Celsius de acréscimo de temperatura, economiza-se 1% de combustível aproximadamente. Então, nesse desenho, nós temos aqui o tanque de alimentação da caldeira, temos a nossa bomba de alimentação da caldeira, depois da bomba, ao invés de entrar diretamente na minha caldeira, eu jogo em um desaerador, eu jogo em um economizador. Esse economizador pega uma água, uma temperatura 1, fria,
ou 80 graus, 90 graus, que seja, ou se é uma água do próprio desaerador, que esteja a 105, 104 graus Celsius, e absorvo um pouco mais de energia aqui neste meu economizador, que está pegando as energias de exaustão dos gases, e jogo diretamente na minha caldeira. Interessante pensarmos que é uma energia grátis, temos algumas preocupações também para não diminuir muito a temperatura de saída dos gases da chaminé, para não termos formação de gás ácido e danificar a parede metálica da chaminé. Então, nessa condição, dá para se fazer um projeto, analisar se é viável, se não é viável, tudo isso colocando na balança se é um projeto viável ou se é um projeto que não se viabiliza de acordo com a geração de vapor, vazão de água, vazão de vapor de cada processo. Mas é um equipamento que se aproveita energia grátis. Este economizador, eu mencionei ele na chaminé, para aquecer água, mas existem projetos também de economizadores ou pré-aquecedores de ar. Em vez de eu aquecer a água de alimentação da minha caldeira, eu pré-aqueço o ar que está entrando no meu queimador. É uma outra forma de aproveitamento dessa energia grátis também da combustão, da chaminé. Ou eu aqueço uma água que vai entrar na caldeira, ou eu aqueço um ar. Ou seja, a energia está disponível. Onde eu vou aproveitá-la? Cabe a nós fazermos um projeto para identificarmos a melhor viabilidade técnica e econômica. Uma coisa é um equipamento para aquecer com gases, água, volumes específicos diferentes, e outro equipamento para pegar o gás e pré-aquecer ar, um volume específico bastante maior. São equipamentos bem distintos, mas tudo pode ser viabilizado, aproveitamento da energia. Quando nós falamos um pouquinho sobre a descarga de sais, eu passei muito rapidamente, a descarga de sais ela vai garantir o controle da condutividade, o nível de sólidos totais dissolvidos dentro da minha lâmina da caldeira. E é possível que seja esse mal necessário de descarga de uma água quente, de uma água com energia, é possível aproveitar essa energia de alguma forma. Falamos de um tanque flash, lá atrás, no nosso loop da casa de caldeiras. Se eu meço a condutividade elétrica de dentro da minha caldeira, tenho uma válvula de controle de sais ou descarga de sais, jogo essa água quente para dentro de um tanque de reevaporação ou tanque flash. Parte deste líquido a alta pressão e alta temperatura vai se reevaporar. Esta evaporação eu posso aproveitar e jogar como vapor direto ou em um tanque de condensado ou em um desaerador. E o que não virou vapor pela despressurização, continuou na forma líquida, eu posso descarregar através de um purgador e, quem sabe, colocar em um trocador de calor, de troca indireta, seja placa, seja casco-tubo, e aproveitar essa energia grátis, novamente, que eu estou jogando para fora, é o mal necessário descarregar esses sais que estão dando problema de condutividade na minha caldeira, e pré-aqueço a água, quem sabe, de reposição, a água de alimentação da minha caldeira, para pré-aquecer. Exemplo, a minha água de reposição vai entrar a 25 graus Celsius, eu estou pegando aqui uma água saindo do meu purgador a 100 graus Celsius, 98 graus Celsius, pré-aqueço aqui para, quem sabe, 30, 32, 26, sei lá que seja, qualquer acréscimo de temperatura é viável. E jogo para o meu tanque de alimentação de água novamente. Lógico, verificar a viabilidade do projeto, de maneira técnica e econômica. Às vezes, a minha vazão de água na descarga de sais é tão pouquinha que o valor do investimento para tanque flash, trocador de calor, vai ter um payback ou um retorno do investimento muito longo. Mas, dependendo, o retorno do investimento pode ser bastante atrativo. Novamente, avaliar os prós e os contras de cada projeto. Não somente para descarga de sais, mas também qualquer outro tipo de projeto de recuperação de energia. Hoje em dia, se busca muito aproveitar o máximo de energia possível. Como diz a nossa frase lá do passado, a energia não se cria, né? ela se transforma. Eu estou pegando uma energia já contida dentro da minha caldeira, que eu vou jogá-la fora, e se simplesmente jogar fora eu vou ter que fazer, por que não tentar aproveitá-la? E, além disso, eu estou trabalhando com a questão ambiental. Se eu estou descarregando essa água com condutividade elétrica elevada a altíssima temperatura para o meio ambiente, eu posso ter problemas ambientais, por não atender às leis ambientais locais. Outra vez, eu pegando um equipamento, aproveitando energia e descarregando para a drenagem,
a uma temperatura adequada conforme as leis ambientais de cada local, eu estou ajudando o meio ambiente e além de nos ajudando financeiramente a redução de custos da nossa empresa. Ok? Falamos da descarga de superfície, descargas de fundo, outro mal necessário também. São distintos modelos de descarga de fundo. Aqui, neste gráfico, estamos falando de válvulas modelo globo, modelos específico para descarga de fundo, outro conceito de modelo globo também e outro modelo de válvula de esfera para as descargas de fundo da caldeira. E aqui mencionamos de uma maneira bem visual, aproximadamente de acordo com o coeficiente de vazão de cada válvula, qual que seria a vazão de descarga de cada uma dessas válvulas. Lógico, a válvula de esfera é uma válvula com menos perda de carga, uma passagem plena vai dar uma vazão maior em litros por segundo, por exemplo, do que uma válvula globo ou uma válvula específica para descarga de fundo. Mas quem vai determinar qual é a periodicidade e qual que vai ser o tempo de abertura da descarga de fundo é a empresa que faz o tratamento de água da caldeira. Porque ela vai falar, olha, de acordo com a qualidade da análise da sua água, você precisa descarregar a sua válvula a cada hora durante 5 segundos. Só que é muito importante saber qual tipo de válvula nós estamos utilizando. Porque, às vezes, a descarga não precisa ser de 5 segundos de uma válvula de esfera que está com muita capacidade de vazão por causa do CV. Poderia ser 5 segundos para a válvula globo. Então, é entender qual que é a vazão que eu tenho que retirar de sujidade, deste lodo que está decantado na parte inferior da caldeira. Então, é muito interessante trabalhar com o conceito de, ok, tenho que jogar fora essa água suja, esse lodo, para não ter incrustação dentro da minha caldeira, mas qual que é a vazão que eu tenho que jogar para fora? E uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar, que aproximadamente a cada 5 segundos de abertura de qualquer que seja o tipo de válvula, você provoca um vórtice dentro do tubulão da caldeira. E esse vórtice, depois do quinto segundo, não consegue puxar essa sujeira que está depositada na parte inferior da caldeira. Começa a puxar água limpa. Independente da válvula, após o quinto segundo, mais ou menos, começa a tirar água limpa. Então, não é interessante abrir a válvula de descarga de fundo, seja manual ou automatizada, por mais de 5 segundos. E o outro ponto é descobrir qual que é a vazão que a empresa de tratamento de químico gostaria que você descarregasse para garantir uma boa qualidade de água, uma não sujidade dentro da caldeira, uma não possibilidade de incrustação em relação à vazão da válvula de descarga de fundo, qualquer modelo que seja. Então, é muito importante essa concepção de qual que é a necessidade da descarga e quão importante é essa descarga. Outro ponto que a gente encontra muito em casa de caldeiras e de extrema importância para quem faz análise de água da caldeira é o resfriador de amostra. É um equipamento simples, que é um trocador de calor, para resfriar a amostra que eu estou tirando ou de vapor, ou de condensado, ou de alguma descarga da caldeira, para garantir que eu estou tendo exatamente a concentração de dentro da caldeira. Porque se eu abro uma válvula de descarga de fundo para a atmosfera, ou abro uma descarga de nível para a atmosfera, eu vou ter uma parte líquida e uma parte que vai se reevaporar. Por quê? Porque eu estou saindo de uma alta pressão, estou indo para uma baixa pressão. E por essa diferença de pressão, eu vou estar transformando um líquido em vapor. E aí, quando eu transformo este líquido em vapor, eu perco massa. E essa massa vai mascarar a minha leitura da minha amostra, porque eu concentrei um pouco mais a minha quantidade de líquidos. Dando exemplo, se eu estou tirando 100 litros de água de uma pressão de 10 para 0, eu vou ter mais ou menos uns 10, 11% de taxa de evaporação. Então, desses litros que eu estou tirando, 10% se evaporou. Então, a minha concentração fica mascarada, fica aumentada. Se eu tenho um resfriador de amostra, eu conecto a minha tomada no meu equipamento e tenho uma água circulando por uma serpentina dentro deste casco, resfriando esta água que está dentro. Para quê? Para garantir que a minha amostra saia a uma temperatura ambiente sem o risco de evaporação. Ou seja, toda a minha concentração que eu estou dentro da minha caldeira vai ser medida corretamente na minha amostra do lado de fora, uma temperatura baixa. Além disso tudo, tem a questão de segurança operacional também. Em vez de eu estar saindo com uma água para tomar uma amostra em 180 graus, que automaticamente ela vai baixar para 100 graus, eu vou tomar uma amostra a 25 graus Celsius.
E aí, quem sabe, o meu medidor de condutividade vai fazer uma leitura, né, dentro das especificações da sonda. Tudo isso para garantir uma correta leitura. E essas leituras de amostra vão ser um fator muito importante para a empresa que faz o tratamento de água falar qual que é a periodicidade de uma descarga de fundo, a necessidade de uma descarga de superfície para manter o nível de sólidos totais dissolvidos e uma boa condutividade elétrica da água. Tudo isso aí é muito importante para uma boa análise. Falando um pouquinho sobre controle de nível, tá? É um diagrama super simples que sai do meu tanque de condensado, passa pelas minhas bombas, vai para a minha válvula de controle. Essa válvula de controle tem um atuador pneumático e um posicionador eletropneumático, e essa água está alimentando a minha caldeira e tem um transmissor de nível. Esse transmissor de nível manda um sinal para o meu controlador, o controlador, por sua vez, manda um sinal para essa válvula de controle, e essa válvula de controle trabalha abrindo e fechando proporcionalmente para garantir que o meu nível esteja dentro dos parâmetros adequados. Uma vantagem desse controle de nível proporcional, que pode ser através de uma válvula de controle no recalque da bomba, ou, quem sabe, no inversor de frequência das bombas, é garantir que eu estou sempre colocando a quantidade correta de água dentro da minha caldeira. Diferente de quando eu utilizo bombas on-off. Ou eu jogo água, ou eu não jogo água. Jogo água ou não jogo água, eu tenho um controle mais oscilante e, automaticamente, quando eu coloco uma água com temperatura mais fria dentro da caldeira, mais fria em relação à pressão, à temperatura de geração de vapor. Por exemplo, uma caldeira a 10 bar de pressão, geração de vapor a 183 graus Celsius. Se eu estou colocando uma água a 102, quando é o caso de desaerador, poxa, 102 graus Celsius para 180 graus Celsius é uma diferença bem razoável. Então, essa água a uma temperatura mais fria que a geração de vapor pode cessar instantaneamente a geração de vapor, provocando uma baixa na eficiência da caldeira. Uma vez eu colocando um controle de nível proporcional, seja por inversor de frequência, seja por válvula de controle no recalque da bomba, o meu controle vai ser bem mais estável para a nossa caldeira e a caldeira vai trabalhar bem mais constante, bem mais eficiente. Então, é um ponto interessante para ser analisado em relação a controle de nível das caldeiras. Mencionei lá no início do nosso bate-papo, controle de nível a 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Quais são esses elementos? Podem ser, o primeiro, controle de nível, o segundo pode ser medição de vapor, e o terceiro nível pode ser, quem sabe, medição de água. Com isso, eu vou ter um balanço de massa e de energia para garantir se a minha caldeira está trabalhando bem. Eu comparo a minha saída de geração de vapor, na minha vazão mássica ou volumétrica, comparo com a minha medição de vazão de água de entrada, comparo com o meu nível para fazer uma boa estabilidade. Porque nem sempre o que vai se medir de saída de vapor vai ser o que vai ser de entrada de água. Porque, como vimos, temos descarga de superfície, temos descarga de fundo, e essas descargas não sairão como massa de vapor pela tubulação da caldeira. Serão água de alimentação, mas não serão saída de vapor. Então, são pontos interessantes para que pensemos aí numa melhor automatização ou automação da casa de caldeira de vocês. Isso aí é um desenho um pouquinho mais simples, mas da mesma forma que eu mencionei o controle de nível mandando o sinal para a válvula de controle, pode mandar o sinal para um inversor de frequência da bomba também. Então, o que nos fala o texto? O nível da caldeira é o ponto mais importante de segurança do ciclo de vapor. Uma medição errada pode causar um acidente muito grave e deve haver controles redundantes. Controle de nível redundante em relação ao principal. Tá? Bom, um assunto interessante são os isolamentos térmicos. Né? Sabemos que qualquer coisa que possamos economizar ou isolar para proteger a energia que está se dissipando é interessante para que nós tenhamos eficiência no processo, tenhamos economia no nosso custo. Então, essa tabela de emissão de calor em tubulações, com a temperatura do ar mais ou menos entre 10 e 21 graus Celsius, nos informa qual que é o valor em quilocaloria por hora vezes metro que eu perco em uma tubulação sem isolamento, por exemplo, né? Tubulação lisa, sem aletas, né? Então, peguei aqui nessa bolinha vermelha
uma tubulação de 4 polegadas, muito comum em indústrias, a uma temperatura de 153 graus Celsius, ela perde 808 quilocalorias por hora por metro linear de tubulação. Então, é identificar o isolamento térmico economicamente viável, tecnicamente correto, para que tenhamos uma redução dessa perda. E nessa condição, fiz uma continha bem simples aqui para que nós vejamos, emissão versus o comprimento, calor latente versus o título. Então, peguei a emissão por 808 quilocaloria por metro, vezes um comprimento de 10 metros, dividido pelo calor latente em uma determinada pressão, e o título, que seria o título do vapor que eu estou sendo gerado. Nessa condição, me dá uma perda de vapor por ano e equivalência, mais ou menos, considerando o PCI ou a energia de cada combustível, no caso o cavaco, quanto de cavaco eu teria tendo de perda por ano se eu não tivesse o isolamento térmico bem adequado, ou seja, tubulação sem isolamento térmico. É possível identificar falhas no isolamento térmico utilizando, quem sabe, termômetros. Às vezes você acha que o seu alumínio está colocado lá, mas a lã de vidro, lã de rocha, o silicato de cálcio já não está eficiente. Então, com termômetros, a gente consegue saber se está com uma boa eficiência, medindo a temperatura da parede do alumínio, ou com uma câmara termográfica, ajustando bem a emissividade dessa câmara termográfica, é possível identificar se o isolamento térmico está tendo uma boa eficiência. Então, existem ferramentas e aparelhos e condições para analisarmos o grau de eficiência do isolamento térmico. Bem, falamos da geração de vapor, falamos que é interessante que o retorno de condensado seja o mais alto possível, porque é uma água já tratada, é uma energia que já está retornando para cá, e o conceito do vapor flash foi mencionado naquele tanque de reevaporação, e aqui algum exemplo para mostrarmos a energia, né? Neste exemplo aqui temos um vapor a 0 bar, né, mais ou menos 99,6 graus Celsius. A energia deste calor sensível, desta massa de água, e a energia do vapor, que é o calor latente. E aqui a comparação para 10 bar de pressão, a uma temperatura mais elevada, um calor sensível bem próximo da temperatura de equivalência e um calor latente menor do que o calor latente disponível a baixas pressões. A temperatura a altas pressões, ela é mais alta que a temperatura a baixas pressões de vapor. Mas o calor latente, que é o calor da massa gasosa do vapor, quanto mais baixa a pressão, mais energia eu tenho disponível. Por isso, o quão é importante fazermos projetos para aproveitar a energia residual do condensado de alta pressão ou transformando em vapor flash de baixa pressão. É bem interessante, é bem viável, não somente para a utilização no tanque flash de descargas de superfície, mas aproveitamento das descargas dos purgadores do processo para gerar um vapor flash e utilizar em equipamentos e sistemas que podem estar utilizando vapor de mais baixa pressão. Então, de uma maneira bem simples, a fórmula para verificar a viabilidade e saber o percentual de evaporação de vapor através do condensado é: o percentual vai ser o calor sensível da alta pressão do condensado ou do vapor, menos o calor sensível de baixa pressão, dividido pelo calor latente de baixa pressão, vezes 100, para nós acharmos o percentual. Então, pegamos aqui a energia do sensível de alta, menos a energia do sensível de baixa pressão, e dividimos pelo calor latente de baixa pressão. O percentual que eu vou ter saindo de 10 bar para 0 bar são de 16%. É muita taxa de evaporação. Então, se eu tenho um equipamento que consome 4.000 quilos por hora de vapor, que serão gerados 4.000 litros por hora de condensado, se eu puder recuperar essa energia do vapor flash, eu vou ter mais ou menos, por ano, 3.000 toneladas, né, ou 3.000 quilos, 3 milhões de quilos por ano de vapor, que equivale a mais ou menos 1.000 toneladas de cavacos por ano. Então, assim, é um negócio bem interessante, onde se pode aproveitar o condensado, reevaporando este condensado, o que não está reevaporado, voltar para a casa de alimentação da caldeira. Porque este vapor flash, uma vez utilizado, ele novamente virará condensado e, de uma maneira mais adiante, ele também poderá voltar para a casa de caldeiras. Então, a energia se transformando. Estou pegando o condensado, transformando em vapor flash. Esse vapor flash, uma vez utilizado, se transforma em condensado novamente e eu volto para a minha casa de caldeira. Então, são conceitos que podem ser utilizados tanto em processo
quanto em casas de caldeiras também, que gera energia. São exemplos bem simples, com valores, né, aproximados, alguns com valores econômicos, outros com valores só de energia, mas que dão para ser pensados em projetos futuros aí em cada unidade de vocês. Falamos lá atrás no loop de controle de condutividade, ou por turbidez, ou por condutividade, para garantir a qualidade do condensado que vai voltar para a casa de caldeira. Neste fluxograma, temos a tubulação de condensado chegando aqui. Tem uma válvula de retenção na tubulação de condensado para gerar uma pequena perda de carga e gerar com que tenhamos um fluxo mínimo passando por uma câmara sensora, e essa câmara sensora vai detectar, ou se por condutividade, ou por turbidez, ou em conjunto com temperatura, qual que é o valor, se ele é aceitável para voltar o condensado para a minha casa de caldeira, condensado limpo, ou se eu tenho que jogar para fora, para algum descarte, esta quantidade de condensado que tem uma determinada contaminação. Neste exemplo, tem duas válvulas de bloqueio de duas vias, com atuadores pneumáticos, uma sempre aberta, que vai estar passando o fluxo de condensado sempre com boa qualidade, e em algum momento que não tem uma qualidade boa esse condensado, esteja com contaminação, eu abro a válvula de descarte, fecho a válvula de envio para o tanque de condensado da casa de caldeiras. E, ao invés, quem sabe, de jogar o projeto com duas válvulas, utilizamos o projeto com uma válvula de controle de 3 vias, com o mesmo conceito. Tem fluxo de condensado limpo, volta para a casa de caldeira. Deu contaminação, abre para a atmosfera, para descarte, para efluente. Nessa condição dá para fazer. E aqui pode-se também colocar aquele mesmo equipamento, o resfriador de amostra, para verificar qual que é a análise correta, se a célula está limpa, se a célula está condizente com as leituras que estão sendo feitas, para título de manutenção também. Então, um controle bem usual, bem utilizado em casa de caldeiras para garantir a integridade e a qualidade da água que vai voltar para a caldeira é o controle de condensado contaminado, ou por turbidez ou por condutividade. Tá? Bem, todas essas informações que a gente vem trabalhando aqui com vocês estão disponíveis, né, em nosso site, em nossos canais de mídias sociais também, e coloquei só uma transparência de um dos programas que nós temos de utilização, que é o MyBermo, tá? Ele tem várias ferramentas para cálculo, cálculo de geração de vapor flash, cálculo de tubulação de condensado, tubulação de vapor, tudo isso aí tem disponível para que vocês acessem. Eu vou deixar meu contato para que vocês, caso queiram ter acesso a esta planilha de software de dimensionamento, vocês a tenham. Além disso, tem o software que é o da nossa matriz lá na Alemanha, é o chamado MyValve, que dimensiona válvulas, tubulações, sistemas de válvulas de segurança, válvulas borboletas, válvulas de esfera, enfim, tudo. Nessa condição, também está disponível para que vocês tenham acesso a esses materiais. Esse é o meu contato, o site da Bermo está aí também, meu telefone está à disposição para que vocês entrem em contato conosco em relação a qualquer dúvida que venha a ter sobre este conteúdo ou sobre algum outro conteúdo que a gente possa vir a fazer também para vocês. Como eu falei, estamos em Blumenau, mas temos pessoas, né, de engenharia de aplicação em todo o país que podem estar dando apoio para vocês. Ao final deste evento, a gente vai estar mandando para vocês o certificado de participação no nosso webinar. Sugestões, por favor, fiquem à vontade de algum tema que você acha interessante para que nós façamos próximos webinars. A cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos sempre fazendo algum conteúdo para divulgar tecnicamente algum conteúdo e sugestões são sempre muito bem-vindas. Ok? Gente, acho que eu falei dentro do tempo. Sim. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela atenção. Meu contato está aí e todos da ABM estamos à disposição. Um bom dia a todos.